monetária. Por exemplo, na pandemia, houve uma expansão monetária gigantesca no mundo inteiro. 43% de todos os dólares hoje em circulação foram impressos nos últimos 2 anos. Sério? Então, naturalmente que isso vai causar inflação, porque o dinheiro ele é como se fosse um ativo que é igual a qualquer um. Se eu tiver uma oferta demasiada de água, o preço vai baixar. Sim. E vice-versa. E aí outras coisas acabaram interferindo nesse aumento de preços, que é a questão da energia, mas a expansão monetária, os lockdowns que interferiram diretamente na cadeia produtiva, então fechou as empresas, demitiu as pessoas, parou as fábricas, teve problema de semicondutores vindo lá de Taiwan, aí a China parou. Quem que fez o lockdown? Quem que determinou o lockdown? O governo. Sim. E aí, depois de 2 anos, a gente foi ver alguns estudos, eu não sou especialista disso, mas eu vi alguns estudos do John Hopkins, né, que é um instituto muito renomado e muito respeitado, dizendo, olha, lockdowns, na realidade, foram pouco efetivos na redução da disseminação do vírus. Então, tudo isso a gente presenciou um aumento grave e drástico do tolimento das nossas liberdades individuais, em função de uma pretensa segurança. Salvar vidas. Né? Então, vamos salvar vidas e a Matamos economia vidas para salvar vidas. Se ferrando. Sim. Então, assim, eu tenho diversas diferenças com o Bolsonaro, mas isso ele estava certo. E o pessoal cascava ele porque falava, não, porque vidas, economia a gente vê depois, né? Você lembra disso? Lembro. Economia a gente vê depois. Aí agora tá todo mundo, nossa, o preço tá muito caro das coisas. Chegou depois, motherfucker. Exatamente, Sim. O depois chegou. Eu até coloquei outro dia, já faz um tempo, no meu Instagram, uma foto do... Sabe aquele filme Debi Lloyd? Tem o Jim Carrey saindo com aquela franjinha, assim, aquelas franjinhas de feminista, sabe? Que é aqui, assim, a franjinha no meio da testa. Sim, cabelinho de tigela. E com uma carinha saindo pra fora do carro e falando, a economia a gente vê depois, porque é tipo isso, não é possível que ninguém viu. E eu sempre falei... Mas sabe qual que é o problema? Eu acho que ele sabia o que ia dar merda. Ele sabia o objetivo era dar merda, né? O objetivo era tirar o Bolsonaro do poder a qualquer custo. Uhum. E, tipo, houve no mundo houve uma mudança do sentimento político no mundo todo graças à internet. E aí começou a ganhar um monte de gente que nunca era pra ter ganhado. Donald Trump ganha nos Estados Unidos, Bolsonaro ganha no Brasil, um monte de gente ganha um monte Tudo isso graças à internet. E o que eles querem fazer? Regular. E querem acabar com esse novo respirar, esse novo normal do mainstream, entendeu? Eles querem que isso acabe. Pô, a gente tava controlando tudo. Todos os presidentes estavam sob nosso comando. Era tudo do jeito que a gente quer. E agora tá vindo uns malucos aqui que a gente não controla e não dá. Vamos tascar um vírus aí pra gente fazer umas maracutaia, entendeu? Então, vocês lembram que o Lula falou na época que ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus pra mostrar que algumas crises só são resolvidas pelo Estado. E aí, hoje em dia é muito banalizado você chamar as pessoas de fascista, de nazista. Tipo, não concordo com você, você é Hitler. Acabou. Sei bem disso. E você sabe, né? Sabe bem disso. Aliás, eu fui super contra na época que aconteceu esse cancelamento com você lá, porque embora eu discorde da tua premissa, eu consigo entender a sua premissa e entender a tua conclusão lógica a partir da tua premissa. É uma premissa constitucional nos Estados Unidos. Exatamente. Nos Estados Unidos isso é real. Então, um país pequenininho. Então, assim, eu posso discordar da tua premissa. Sim, eu acho que não, isso aqui não deve ser, isso deve ser proibido, mas até aí a tua conclusão lógica, eu consegui entender perfeitamente. Foi muito injusto o que fizeram contigo, mas por outro lado tá bom que agora você tá aqui, sozinho, tranquilão na tua casa. Bom, isso que é bom, não posso né? reclamar, tá? Mas o ponto é, nessa época de tanta banalização de fascismo e nazismo, essa frase do Lula, se você pega ela sozinha e recorta, você pode fazer e remontar ela a uma frase do próprio Benito Mussolini, que dizia que apenas o Estado pode resolver as crises. E ele falava que as crises do capital, porque são ambas doutrinas anticapitalistas, então algumas são mais corporativistas, outras menos, mas são ambas doutrinas anticapitalistas. O Mussolini, escrito no livro dele chamado A Doutrina do Fascismo, falou isso. Então, quando você pega assim, o Bolsonaro falou, ou sei lá o quê, isso aqui é fascista. Pô, então se a gente for pegar todo mundo e fazer um recorte de uma frase, e você consegue remontar ela ao Hitler, consegue remontar ela ao Mussolini, consegue remontar ela ao Lenin. É criar um mecanismo que você pode calar quem você quiser. Exato, o objetivo é esse, é você transformar o outro lado em não humano, porque a partir daí você elimina ele, essa pessoa não vale nada. Então, se eu transformar essa pessoa numa fascista, eu posso tolir as liberdades dela, eu posso... Tudo é válido contra ela. Tudo é válido. Tudo é válido contra o mal.
Exato. Né? Você transforma ela no mal, que daí vale você eliminar essa pessoa da face da terra. Que é o que as pessoas, principalmente a galera mais radical à esquerda, fala. E eles falam isso livre, leve e soltos na internet. Falam isso. Tem um professor comunista que fala que ele toparia uma revolução socialista e se tivesse gente sendo financiada por organismos internacionais contra a Revolução Socialista aqui no Brasil, que ele seria a favor da pena capital. Ele não falou executar, porque é muito feio, né? Então, ele falou pena capital. Então, é muito bonito. Você consegue dividir a sociedade nisso, e eu acho que a campanha política atual é assim. É divisionista. Então, o pessoal tá falando, vou votar no Lula pela democracia e contra o fascismo. Que democracia que é essa do Lula? Fidel, ele gosta, ele vive elogiando o regime chinês. Ele deu uma entrevista em julho do ano passado para uma revista digital chinesa chamada, um jornal digital chamado Guanxia, elogiando Mao Zedong, que fez a Revolução Comunista em 1949, elogiando o pulso firme da China. O que é pulso firme da China? O que é pulso firme da China? É partido único e ditadura? Esse cara vai defender a democracia? Tipo, não pode ser. Só que como vale tudo, porque o Bolsonaro é fascista, é nazista, é racista, é homofóbico, é taxista, é eletricista, então tudo bem votar num cara que foi condenado, descondenado só porque a nossa justiça é uma piada, Sim. que defende Fidel, que defende Revolução Socialista, que defende China. E quer regular as mídias. E que quer regular a mídia. Mas o que é? A Ana Paula que fala isso, né? Os jacobinos da atualidade, eles não olham a história tipo a Revolução Francesa. Os jacobinos falaram, vamos pôr guilhotina a todo mundo, decepa a cabeça de geral, porque eles achavam que não ia se voltar contra eles. Sim. Mas adivinha? A cabeça rolaram nos jacobinos também. Uhum. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.